E aí, quem se lembra daquela febre que foi o Pokémon Go? Ruas lotadas, todo mundo de celular na mão, caçando os bichinhos virtuais? Pois é, o que parecia ser só diversão, na verdade escondia uma das maiores operações de mapeamento colaborativo da história. E o mais curioso é que a maioria das pessoas nem sonhavam com isso. Parece uma pergunta meio sem pé nem cabeça, não é? Mas pode acreditar, a conexão entre aquele Pikachu que tanta gente caçou e um robozinho entregando comida na porta certa é total. É uma ligação direta, e é exatamente essa história fascinante que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com milhões de jogadores participando, sem nem saber, de um projeto gigantesco para mapear o mundo real. E o mais legal, não foi com satélites ou com aqueles carros especiais cheios de câmera. Foi com o celular de cada um. Parem um instante para pensar nesse número. 30 bilhões. Essa foi a escala do negócio. A gente está falando de uma das maiores colaborações da história e ela aconteceu bem ali, na nossa frente, e quase ninguém percebeu. É isso mesmo. Cada vez que alguém escaneava um local dentro do jogo, estava, na verdade, contribuindo com uma pecinha de um quebra-cabeça digital colossal. Um quebra-cabeça que estava construindo, aos poucos, um modelo tridimensional do nosso planeta. E a genialidade disso tudo estava na simplicidade. Dentro do jogo, uma tarefa como escanear um Pokéstop parecia só mais uma coisinha para fazer. Mas, por trás disso, os jogadores estavam capturando imagens de estátuas, de prédios, de parques, de todos os ângulos possíveis, com sol, com chuva, de dia, de noite. E cada foto dessas ia com um pacote de dados valiosíssimo. Coordenadas de GPS, a orientação do celular, enfim, tudo que era preciso para construir um mapa 3D. Ok, mas aí vem a pergunta, como é que um monte de fotos normais, planas, se transforma num modelo 3D super preciso? A resposta está numa ciência com um nome meio chique: fotogrametria. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás é na verdade bem simples e muito inteligente. Resumindo de um jeito bem fácil, é a arte de medir as coisas usando fotos. A fotogrametria pega um monte de imagens 2D e consegue extrair delas informações de profundidade, de formato, de posição, para, no fim, reconstruir o mundo em 3 dimensões. E a receita para fazer isso é bem direta. Primeiro passo, capturar, ou seja, tirar um monte de fotos do mesmo lugar, de ângulos diferentes, exatamente o que os jogadores fizeram. O segundo passo, e esse é o pulo do gato, é a sobreposição. Cada foto nova precisa cobrir uma boa parte da área que já estava na foto anterior. É como dar 2 olhos para o computador, igual os nossos, para ele conseguir perceber a profundidade. Com isso, vem o terceiro passo. Um software super esperto encontra os pontos em comum entre as imagens, calcula as distâncias e pronto. Vai montando o modelo 3D, como se fosse um escultor digital. E aqui dá para ver perfeitamente por que esse processo é tão importante. Uma foto comum que a gente tira distorce a realidade. Já reparou como um prédio alto parece que está se inclinando para trás? Isso é a perspectiva. Um mapa preciso, por outro lado, não pode ter essa distorção. Ele precisa ser como uma visão perfeitamente de cima, com medidas exatas. A fotogrametria é justamente o que corrige essa ilusão, transformando a perspectiva torta da foto na perfeição geométrica de um mapa. Certo, então o mapa foi feito. Mas afinal, para que serve um mapa 3D tão detalhado assim? É aqui que os robôs de entrega voltam para a nossa história, para resolver um problema que o GPS comum não consegue. Quem nunca ficou vendo a bolinha azul do GPS dançar no mapa no meio de uma cidade grande? Isso acontece por causa dos chamados canhos urbanos. Os prédios altos bloqueiam e refletem o sinal do satélite, e isso gera erros de localização de até 3 metros. Para um carro isso não muda muito a vida, mas para um robô... Exatamente. Um erro de 3 metros pode significar entregar uma pizza na casa errada, ou pior, no meio da rua. Para a automação funcionar de verdade, a precisão tem que ser, nossa, muito, mas muito maior. E a solução para isso é o VPS, ou Sistema de Posicionamento Visual. Pensa nele como se fosse um GPS que usa os olhos. Em vez de perguntar onde estou segundo os satélites, o robô pergunta: o que eu estou vendo agora bate com o mapa 3D que eu tenho na memória? Ele compara em tempo real as imagens das suas câmeras com aquele banco de dados gigantesco criado pelos jogadores de Pokémon Go. E a diferença na precisão é brutal. Enquanto o GPS comum dá uma localização com erro de metros, o VPS chega numa precisão de centímetros. É a diferença entre achar a rua certa e achar a maçaneta da porta certa. E isso não é ficção científica, não. Já está acontecendo.
A empresa Coco Robotics, por exemplo, usa essa tecnologia para guiar a frota dela de robozinhos de entrega pelas calçadas de cidades como Los Angeles e Miami, garantindo que os pedidos cheguem exatamente onde precisam. Mas talvez o mais incrível dessa história toda não é só como o mapa foi construído, mas o fato de que ele nunca para de evoluir. Essa citação aqui resume o conceito perfeitamente. Não é uma foto estática do mundo, mas sim um gêmeo digital que respira e se modifica junto com o mundo real. Ele é um mapa vivo porque o fluxo de dados nunca para. Os jogadores continuam contribuindo e agora os próprios robôs de entrega, enquanto fazem o trabalho deles, também escaneiam o ambiente, refinando e atualizando o mapa o tempo todo. Se uma loja muda de fachada ou uma árvore nova é plantada, o mapa digital reflete essa mudança. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A história do Pokémon GO mostra como uma atividade de lazer, quando multiplicada por milhões, pode construir uma infraestrutura tecnológica revolucionária. Então, fica a pergunta: que outras interações digitais que a gente tem todos os dias podem secretamente estar pavimentando o caminho para o futuro?